se vê até mesmo por conta da venda da SAF Cruz Maltina e as falas que o presidente do Flamengo, BAP, teve com relação à possibilidade da venda do Vasco da Gama para Marco Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia. Há algum tempinho, em uma entrevista, tá, amigo torcedor Cruz Maltino do BAP, o presidente do Flamengo, ele se manifestou e ele colocou toda essa situação como um grande absurdo. O BAP, ele colocou o Flamengo de uma forma geral, o Flamengo como instituição, em um sinal de alerta total, tá? Informações é que o Flamengo, há em torno de 1 mês e meio atrás, se colocou em alerta sobre a compra, né, a possível compra de Marco Lamacchia, que é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, a SAF Cruz Maltina. A lei das SAFs no Brasil, é importante você entender sobre isso, ela não permite que a mesma empresa ou os mesmos donos tenham controle de 2 clubes no Brasil, sendo que Marco Lamacchia, muito menos José Roberto Lamacchia ou Leila Pereira, são donos de nenhum clube. A Leila Pereira é presidente do Palmeiras, não é dona do Palmeiras. E estamos falando de um Marco Lamacchia que não tem associação familiar alguma com a Leila. Só que o Flamengo se colocou em uma situação de alerta. O Flamengo entende, tá? Isso é uma informação que há um evidente conflito de interesses nesse caso. E já sinalizou, inclusive, a própria CBF, isso há em torno de 1 mês e meio atrás, que não concorda com a situação. Marco Faria Lamacchia, que hoje negocia, como eu trouxe a vocês, é filho de José Roberto Lamacchia. E o BAP se manifestou dessa forma, entendendo como um conflito de interesse. Ou seja, volto a repetir o que eu estou falando a vocês. Hoje, o presidente do Flamengo, neste momento, ele não gosta do Vasco da Gama e está preocupado com a venda da SAF Cruz Maltina para Marco Lamacchia. E prometeu, inclusive o BAP, ir até a CBF para tomar uma atitude e ir contra essa venda. E, amigo, aconteceu, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o BAP ele tem a sua influência, é presidente do Flamengo. E nessas últimas horas, a informação, amigo torcedor Cruz Maltino, é que a CBF, a senhora CBF, sinalizou um obstáculo no fair play, a SAF do Vasco com o enteado de Leila Pereira com Marco Lamacchia. Informação, amigo torcedor vascaíno, é que membros da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol falaram recentemente com cartolas do Vasco e também do Palmeiras sobre o negócio de Lamacchia na SAF. Foi lembrado aí que o Regulamento de Sustentabilidade Financeira, como eu trouxe a vocês, no artigo 86, veta que uma pessoa ou empresa tenha controle de mais de um clube da mesma divisão, e a proibição se estende a parentes próximos, como filhos, irmãos, cônjuge. Esse item, inclusive, já está válido para esse ano de 2026. Uma análise, de acordo com informações aí do jornalista Rodrigo Matos, preliminar dentro da CBF, teve o entendimento que o enteado, no caso de José Roberto Lamacchia, o Marco, ele se equipara a filho do ponto de vista jurídico de Leila Pereira. Ou seja, para a CBF hoje, Marco Lamacchia, não pode ser o novo dono da SAF Cruz Maltina. Ainda não é um veto formal. A agência de fair play da CBF só vai analisar o caso se o negócio for concluído e o Vasco avisar sobre a troca de dono da SAF. Então, assim, qual é o resumo da ópera? Qual é o resumo dessa história? O BAP gritou, a CBF aceitou, e nesse momento, amigo torcedor Cruz Maltino, a venda da SAF Cruz Maltina para Marco Lamacchia, ela pode estar sendo vetada por parte da Confederação Brasileira do Futebol. Olha, sinceramente, amigo torcedor, é difícil, tá? É tenso, porque eu faço uma pergunta, é uma pergunta genuína. O que o BAP, cara, tem a ver com o Vasco da Gama? O que o BAP, presidente do Flamengo, tem a ver com o Vasco da Gama? E não tenha dúvidas, que se hoje a CBF ela está vetando essa possível venda do Vasco para Marco Lamacchia, tem muito a ver com o BAP. Inclusive a própria Leila Pereira, quando o BAP se manifestou, ela disse assim, olha, quando a insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, porque o BAP direciona, né, a venda do Vasco diretamente a Leila Pereira e a Leila responde dessa forma. Eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo.
eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix, a forma de cutucar aí o presidente do Flamengo, que era, né, no caso, o antigo dono da Sky. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, a situação é essa. É essa. Vamos ver o que vai acontecer, mas hoje a venda do Vasco para Marco Lamarca, ela começa a ter um sinalzinho de alerta ligado colocado à mesa pela CBF. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.